agora a gente está pronto para começar a mexer nos instrumentos individuais. Eu gosto de começar pela bateria sempre. Sobretudo uma música de hip hop, a bateria é a fundação, o beat é a fundação da coisa toda. Então eu gosto de tratar primeiro os elementos percussivos e deixar de lado os elementos harmônicos um pouco. Então primeiro a gente vai tratar a bateria, para depois tratar a voz e depois tratar o resto dos instrumentos. É sempre interessante começar pelo bumbo, porque ele é o elemento mais grave, muitas vezes, da nossa música. Então ele é o cara que a gente tem que achar o espaço para ele primeiro, para depois começar a encontrar espaço para todos os instrumentos. Então vamos escutar o bumbo para a gente ver o que a gente tem disponível para trabalhar. Tá, eu acho um timbre interessante de bumbo, mas a gente precisa de uma série de elementos que eu acho que não estão aí ainda. E aí a vantagem de trabalhar com música eletrônica, com bumbo eletrônico, é que a gente pode somar uma série de camadas, outros timbres de bumbo, que cada uma dessas camadas vai ser responsável por alguma função que eu quero. Então, por exemplo, eu acho que esse bumbo tem uma certa resposta de grave, mas ainda está faltando um pouco de grave, então eu vou criar uma camada grave para ele. Eu acho que está faltando um pouco de snap, um pouco de kick, um pouco daquele ataque que no bumbo acústico é aquele som mesmo da baqueta batendo na pele do bumbo. Então eu vou criar essas camadas de bumbo para somar com essa aqui. Então logo de cara, a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar esse bumbo original para eu poder criar essas camadas em cima dele. Então eu selecionei aqui o bumbo, botão direito do mouse, duplicate, e vou criar duas cópias. Então eu tô aqui, ó, kick duplicado 1 e duplicado 2. Então, Pro Tools basicamente duplicou esse canal e eu tenho 3 cópias idênticas aqui dele. Então eu vou chamar esse aqui de kick high, e ele vai ser responsável por aquele médio agudo, por aquele kick mesmo. E aí eu vou chamar esse aqui de kick low e vai ser responsável pelos meus graves. Então, do jeito que eu tô aqui, eu simplesmente tô com 3 canais idênticos de bumbo. E aí eu vou começar a criar as minhas camadas. Então eu vou começar pela camada aguda. Então para criar essa camada, eu vou usar um plugin chamado Trigger, que também é da Slate Digital. O que o Trigger faz é substituir o som original de uma certa peça de bateria por um outro som que você vai importar de uma biblioteca que você tem. Então eu vou pegar sons de bumbo soltos que eu tenho, as minhas bibliotecas, e vou encontrar um som que eu quero, e aí eu vou substituir esse som original. E aí essa camada vai ter um segundo timbre que eu vou somar aquele primeiro. Eu vou importar um som de uma biblioteca de uma empresa chamada I Want That Sound, que é uma biblioteca free. Ó, aqui os sons free que você se cadastra lá e eles mandam para você baixar. Na biblioteca deles, eles têm uns kicks eletrônicos muito interessantes, ó. Vamos escutar o som desses samples. Eu acho isso aqui, ó, bem interessante porque eu quero fazer. Eu quero justamente esse snap, esse som agudo. Então eu vou usar esse som aqui. Então, eu vou solar esse canal e a gente vai escutar para eu acertar esse trigger para ele encontrar todos os transientes de bumbo e substituir por esse som que eu criei. Então eu vou dar um play na sessão e vou ajustar aqui, e vocês vão ver que para cada bumbo que vier, ele tem que estar marcadinho de vermelho que ele substituiu. É isso aí, ele encontrou. Então, o meu som original de bumbo
era esse aqui. E aí nesse canal High eu criei uma segunda camada com esse timbre aqui. Então, essa segunda camada, quando ela toca sozinha, o timbre é bem interessante, mas se eu somar as duas, elas embolam um pouquinho na região dos graves, que não é o que eu quero, porque essa camada, esse canal só tá aqui para fazer a função desse agudo. Então eu vou tocar os dois juntos. Eu vou tirar um pouquinho de grave dessa camada para ela não embolar. Então eu vou colocar um low cut. Então eu vou ouvir o original e aí eu vou colocar essa camada pra gente escutar o que que eu somei aí. Agora você pode achar que isso tá agudo demais, e de fato acho que tá um pouquinho demais. E aí quando eu terminar de criar todas essas camadas, eu vou voltar atrás e refazer o equilíbrio para chegar no timbre que eu quero. Mas uma coisa que eu quero que você preste atenção é que o bumbo original, que era um pouco mais grave, não tinha tudo isso de agudo, ele pode estar soando bem aí nos seus monitores e de fato está soando bem aqui também. Mas os nossos ouvintes, o nosso público final vai escutar essa música que a gente mixou muitas vezes em sistemas não tão bons quanto os que a gente tem, em caixas que não falam tanto grave quanto as nossas, nossos monitores de referência. As pessoas escutam essas músicas em fones de MP3 player, em laptop, caixinha de dock, caixinha pequena, que não tem uma resposta de grave tão acentuada. Então, o nosso timbre de bumbo original, que tinha um grave interessante, ele não vai soar nessas caixinhas pequenas, ele ia sumir nessas caixinhas pequenas. E aí a função de marcação que o bumbo tem ia se perder nesses sistemas. Então, às vezes a gente tem que criar camadas que estão lá muito mais do que para timbrar, mas para fazer a nossa música soar em qualquer sistema, nos sistemas menores, com alto-falantes menores. Vamos criar agora a camada grave do meu bumbo. Eu achei que precisava dessa camada porque eu queria uns graves um pouco mais proeminentes na mixagem. Eu queria um grave mais macio. Então eu decidi ter um canal exclusivamente para me somar alguns graves. Eu não vou usar o trigger de novo, porque eu acho que o som que eu quero não vem de um sample. Na verdade o que eu vou fazer é usar o mesmo canal original, mas eu vou filtrar, vou tirar todos os agudos e vou focalizar só a região dos graves. Então eu vou colocar um Fab Filter Pro Q e vou filtrar os agudos, deixar só os graves. Então adicionei um High Cut. Então eu vou deixar só essa região dos graves. E aí eu vou dar uma amaciada nessa região. Então eu vou colocar plugins que vão melhorar essa resposta de grave. Então tem um plugin que eu gosto muito da Waves, chamado Renaissance Bass, que fica aqui na pastinha Other. Basicamente o que ele faz é somar uma senoide grave toda vez que você tem um transiente. Então toda vez que o bumbo toca, ele soma uma senoide enquanto o bumbo está tocando para dar um reforço de grave. Então você seleciona a frequência e ele soma um grave. Então vamos encontrar uma frequência que agrada aqui. Agora está distorcendo um pouquinho, então eu vou baixar o ganho de saída aqui.
Eu gostei nessa região de 45, então vamos ver o quanto ele está afetando e desenhando esse grave para mim. Você vê que ele dá mais uma intensidade de grave aí. Eu vou adicionar também um plugin da Stillwell, que é o Transient Monster, que eu tinha mostrado mais cedo. Aqui é um aviso de que você está usando o demo e que você deve comprar. Eu certamente vou comprar esse plugin, que eu achei ele espetacular. Então vamos escutar ele atuando. O meu bumbo tá distorcendo muito aqui com esse processamento. Então, e como o meu fader tá bem baixo, o que eu vou fazer é baixar o ganho de entrada dele. Então, aqui no Pro Tools 10, eu vou baixar o Clip Gain, que em qualquer outro Pro Tools mais antigo, você selecionaria a região, iria aqui em Audio Switch, Gain, e reduziria uma quantidade de, sei lá, menos 3 dB, menos 2 dB aqui. No Pro Tools 10 eu tenho essa ferramenta aqui na minha Edit Window mesmo. Então eu vou baixar um pouco o ganho porque ele está muito alto e na verdade acho que isso pode ser interessante em todos os canais, mas a gente vai escutar aí, então vamos ver. Então eu tô tirando um pouco de sustain para deixar só esse ataque grave mesmo no bumbo. Vou somar ele com o original. O que ele tá me dando é esse transiente grave aí, um pouco mais macio.